Bom dia, meu nome é Camila Costa. Estamos aqui com mais um programa hoje, dia 16 de fevereiro de 2017, 7h20 da manhã. Nós falaremos aqui sobre Ouro Preto nesse primeiro bloco. Estou aqui com a Ana Clara, Eixola Nunes, Lucas Joaquim, Lucas Melo e Thales Neri. Nós vamos dar dicas para você que gostaria de visitar Ouro Preto. Vamos iniciar aqui então a apresentação dessa cidade. Vai lá, Ana Clara. Ouro Preto é uma cidade setecentista, com arquitetura colonial e histórica do estado de Minas Gerais. A viagem no tempo, quando estamos visitando essa cidade, é inevitável. Figuras vivas e mortas misturam-se. Foi a primeira cidade brasileira a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1980, e também a pioneira como sociedade moderna. Alguns dizem até que se o Brasil nasceu no litoral, a nação se deu em Minas Gerais, especialmente em Vila Rica. Agora que a Ana já apresentou a cidade de Ouro Preto para vocês, eu vou falar sobre um pouquinho da história dessa cidade maravilhosa que é Ouro Preto. Antes da chegada dos colonizadores, essa região era habitada por indígenas que falavam as línguas do tronco Macro-G. E após a colonização, assim que houve a constatação do valor das pepitas de ouro encontrado nessa região, que antes era chamada de Vila Rica de Albuquerque, mais tarde também foi chamada de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, que é um nome bem grande, se deu início à corrida do ouro. E embora a riqueza e a abundância de metais preciosos fosse bem grande, por volta de 1700 e 1703, a região de Ouro Preto sofria com uma grande fome, porque muitos tinham uma abundância de ouro e metais preciosos, mas eles não se preocupavam com as necessidades físicas. E aqui nós temos uma frase que Antônio ele disse em 1710, que resume assim a história. Ele diz: a sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número de pessoas que atualmente lá estão. Cada ano vêm nas frotas quantidades de portugueses e estrangeiros para passarem as minas. E mais adiante ele diz: as constantes invasões de portugueses do litoral vencerão os paulistas que haviam descoberto as lavagens de ouro. Florestas batidas, montanhas revolvidas, rios desviados de cursos, pois a sede do ouro enlouquecia. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. A sede do ouro enlouqueceu todo mundo nessa época. Agora eu vou passar a palavra para a Isla, que vai falar um pouquinho mais pra gente. Oi, gente, meu nome é Isla e eu vim falar das belezas naturais do Ouro Preto. Então, Ouro Preto não é feito só de histórias douradas. A natureza foi bem generosa e também exigiu sua cota de sacrifício. O ouro, neste aspecto, tem apenas o papel de recheio numa paisagem que revela muito mais riquezas, belos vales, esplendorosos mirantes e infinitas nascentes. É um paraíso perdido em meio às lendas. A conquista desse paraíso foi uma empreitada arriscada e difícil. Adentravam pelos rios, primeiro, os bandeirantes, homens muitas vezes em farrapos, em meio a um ambiente maravilhoso. Muitas pessoas visitam o Ouro Preto e se encontram com a arquitetura e as lendas. Um passeio pelos arredores de Ouro Preto proporciona isso, cachoeiras que com certeza aliviaram o cansaço de personagens históricos, se espalham por toda a parte, atrativos culturais e atrativos naturais, arquitetura civil, arquitetura religiosa e, claro, muitas minas. E aí galera, eu sou o Thales Neri e depois dessa belíssima apresentação que a Extra nos deu sobre as belezas naturais dessa maravilhosa cidade que é Ouro Preto, eu vou deixar uma fala do nosso amigo Lucas Joaquim sobre a Inconfidência Mineira. Quando falamos de Ouro Preto, é quase impossível não lembrar da exploração sofrida pelos primeiros bandeirantes, homens usando farrapos em busca da riqueza, em meio a um ambiente esplêndido. Não tinha só ouro naquele lugar. Ele era composto de densas florestas e montanhas, que hoje em dia muitos turistas visitam e se encantam com a arquitetura da cidade e as lendas contadas lá. Ouro Preto é repleto de belezas naturais, belos vales,
muitas nascentes que se deslocam de um lado a outro, os mirantes que dão uma visão bem ampla de tudo e, é claro, as cachoeiras, que também são uma bela atração turística. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Lucas Melo para ele falar um pouco mais sobre a arquitetura magnífica que tem a cidade de Ouro Preto. De nada adianta ter todo o ouro do mundo se não podemos ostentá-lo. Não foi diferente em Vila Rica. Ordens religiosas, dos negros, dos bárbaros, entre outros, tinham o objetivo de construir a mais bela igreja e mostrar sua influência. Começou uma espécie de competição, onde o combustível era o ouro. O barroco europeu chegou e se adaptou em pontes, palácios, chafarizes, igrejas, entre outros. E todas essas construções é o que mais fascina em Ouro Preto. Foi o feio que produziu o belo, o monstro que produziu os anjos. Quem visita a cidade percebe que ela brinca com os referenciais infantis e funde os contrários. Na antiga Vila Rica, o que mais importava era o ouro. Em Ouro Preto, as paredes falam, cantam seus versos, elas revelam mais que sua arquitetura. Agora que vocês aprenderam um pouco sobre a arquitetura de Ouro Preto, eu vou falar um pouco sobre o Circuito do Ouro. Lendas trouxeram os primeiros exploradores para o interior do Brasil, onde mais tarde nasceria Minas Gerais. Serras formosas repletas de ouro contornavam os sonhos daqueles homens. Os constantes e coerentes relatos dos índios impulsionaram as expedições às entranhas desconhecidas de um vasto território exaustivamente montanhoso. Índios vorazes, animais selvagens, natureza hostil. Por fim, nos derradeiros anos do século XVII, chegaram aos pés de uma curiosa montanha, Itacolomi, num vale batizado Tripuí. Ali, como em toda a região, o ouro exalava da terra, no leito dos rios, que por sua vez tinham um fundo dourado. A lenda virava a mais pura realidade. O ouro foi a semente de Minas Gerais e a região do Circuito do Ouro, mãe generosa e austera. Aqui brotou o ouro, a ambição, a ganância, as paixões, os ódios, a dominação, a subversão, a arte. Mas aqui brotou o Brasil como nação. Todas as emoções estão impregnadas em suas ruas, paredes, pairam no ar. Teimam em resistir ao tempo, fazendo reinar na mente de seus apreciadores as conspirações e os sonhos da liberdade. Então, galera, infelizmente, o nosso podcast de hoje sobre a maravilhosa cidade de Ouro Preto fica por aqui. Nós ficamos imensamente agradecidos por sua audiência. Até a próxima.